Em nosso mundo moderno, pode ser fácil pensar que dominamos o uso da tecnologia. Embora tenhamos evoluído aos trancos e barrancos ao longo dos séculos, nossos ancestrais estavam, na verdade, muito mais à frente em termos de tecnologia do que você pode imaginar. De antigas portas automáticas a computadores de mais de 2000 anos atrás, você não vai acreditar em algumas tecnologias antigas e incríveis que estavam bem à frente do seu tempo. Alarmes arcaicos. Seja no seu telefone ou num bom e velho relógio, todos detestamos quando o despertador toca de manhã cedo. Mas por mais que você odeie, não pode negar que é bem útil. Muitos dos nossos ancestrais tinham que confiar na luz solar ou nos galos para acordar. Mas e se você precisasse se levantar ainda mais cedo do que aquelas chamadas naturais de despertar? Por mais incrível que pareça, a ideia de um dispositivo de despertar pode ser rastreada até 427 a.C. Essa tecnologia vem dos tempos do filósofo grego Platão. Enquanto ele idealizava quase tudo o que sabemos sobre sociedade e filosofia, Platão tinha um cronograma bem apertado. Então, para ter certeza de que ele estava sempre acordado a tempo de compartilhar as suas ideias com os alunos, diziam que ele possuía um grande relógio de água, com um som de alarme que soava quando era hora de acordar. Então, espera aí, volta um pouco. O que exatamente é um relógio de água, afinal? Era algum tipo de brincadeira grega envolvendo acordar alguém com um balde de água gelada? Quer dizer, isso não iria funcionar, não é mesmo? Bom, não exatamente. Veja bem, na Grécia Antiga, os relógios não eram exatamente uma coisa nova, embora eles não se parecessem com os que vemos hoje. Os relógios de água de Platão se inspiraram em uma invenção dos antigos egípcios, que possuíam dispositivos de cronometragem desde 1417 a.C. Doideira, né? Naquela época, os relógios de água eram vasos de pedra com lados inclinados que permitiam que a água pingasse a um ritmo constante de um pequeno orifício na base, com marcações que permitiam ao usuário acompanhar o tempo à medida que o nível da água baixava. Na Grécia Antiga de Platão, sua versão do relógio de água era chamada de clepsidra, derivada do significado grego ladrão de água. Infelizmente, detalhes específicos da função real de alarme no dispositivo de Platão não são claros, além de emitir um som como uma chaleira assobiando. No entanto, há documentações sobre um despertador diferente inventado por outro inventor grego antigo, Ctesíbios, por volta de 250 a.C. Com base nos relógios de água dos antigos egípcios, a versão de Ctesíbios foi equipada com um ponteiro operado por engrenagem e adicionou um sistema de alarme elaborado que fazia com que pedrinhas caíssem em um dispositivo de gongo em horários predefinidos. E não tinha um botão de soneca. Funcionava da mesma forma que uma ampulheta, mas com água em vez de areia. A água, então, iria fluir de uma fonte através de um pequeno orifício, medido com precisão, em um grande recipiente com uma haste flutuante flutuando nele. À medida que o nível da água no vaso maior subia, o mesmo acontecia com a haste, que empurrava o ponteiro ao longo de um indicador de tempo, em um ritmo constante de hora em hora. Os romanos, mais tarde, desenvolveram isso, incorporando um relógio marcado com algarismos romanos, que se assemelhavam mais aos relógios modernos. Em momentos específicos, as mãos do projeto Ctesíbios empurravam uma pedrinha em um sino ou gongo, funcionando como um alarme muito mais suave do que esse aqui. Mas alguém sente que os sons de alarme modernos vêm direto das profundezas, mas de qualquer forma. A invenção genial de Ctesíbios foi recebida apenas como uma pequena novidade, até cerca de 1800 anos depois, quando os despertadores mecânicos que conhecemos hoje foram inventados. Considerando que os princípios por trás dos despertadores de Ctesíbios ainda eram fundamentalmente semelhantes aos dos alarmes modernos, é incrível que tenha levado alguns milênios para o mundo entender. Enfim, da próxima vez que o seu alarme te acordar daquele soninho gostoso, você sabe quem agradecer, ou não. Detector de terremoto antigo. Os terremotos são realmente aterrorizantes. Felizmente, porém, com a tecnologia moderna de hoje, somos capazes de percebê-los antecipadamente a milhares de quilômetros de distância, usando alguns gadgets bacanas conhecidos como sismômetros. A tecnologia moderna nos permite aproveitar o uso de sensores eletrônicos, amplificadores e dispositivos de gravação para medir o tremor da Terra durante um terremoto, fornecendo sistemas de pré-aviso incrivelmente úteis. Embora esses sistemas de detecção pareçam uma invenção moderna, curiosamente, métodos engenhosos de detectar terremotos existem há muito tempo. No ano de 132 d.C., Zhang Heng apresentou o primeiro sismoscópio do mundo à corte Han da China. Heng era um brilhante astrônomo, engenheiro e matemático, preocupado com a natureza destrutiva dos terremotos, tendo ouvido histórias sobre um terremoto tão poderoso que desviou os cursos de 3 rios em 780 a.C. Então, detectar claramente um terremoto cedo era uma coisa útil para permitir alguma preparação. Mas como essa feitiçaria iria funcionar? Bem, os sismoscópios são essencialmente ferramentas supersensíveis para
para medir os movimentos do solo durante terremotos, e podem ser afetados pelo menor movimento ou barulho. Mesmo as versões modernas, como o sismômetro do Observatório da Floresta Negra na Alemanha, precisam de lugares super isolados e quietos para funcionarem bem. Mas como o Zhang Heng conseguiu esse tipo de medição sem ferramentas elétricas? Bem, o instrumento de Heng era um grande jarro de bronze com cerca de 2 metros de diâmetro, cercado por 8 cabeças de dragão de bronze, cada uma representando uma direção da bússola, penduradas acima de 8 sapos de bronze de boca aberta na base do vaso. Se um terremoto ocorresse, um pêndulo altamente sensível dentro do dispositivo seria perturbado, derrubando uma pequena bola de cobre da boca de um dos dragões. Isso pousaria na boca do sapo abaixo, indicando a direção correspondente de onde veio o distúrbio, até centenas de quilômetros de distância. A invenção de Heng deve ter parecido feitiçaria na época, e mesmo agora é incrível pensar como um dispositivo tão preciso poderia ter existido quase 2000 anos atrás. Atualmente ainda estamos usando os princípios básicos de Heng, embora atualizados um pouco. Nossos principais sismólogos agora usam computadores quânticos e inteligência artificial, que podem detectar a localização e magnitude de um terremoto, medindo ondas de energia viajando através das camadas geológicas da Terra. Mas na época de Heng, a precisão de seu instrumento era tão impressionante quanto os computadores de alta tecnologia são hoje. Nos anos que se seguiram à morte de Heng, sua máquina milagrosa foi perdida, mas felizmente ainda existem réplicas, embora nenhuma tenha sido capaz de replicar totalmente a precisão relatada do original. Ainda assim, não tenho certeza se gostaria de estar ali para ver a precisão em ação. Automação divina. Os deuses do Olimpo eram uma verdadeira fonte de fascinação para os gregos antigos, e todos queriam ver milagres divinos com os próprios olhos. Na famosa cidade greco-egípcia de Alexandria, durante o primeiro século depois de Cristo, esse desejo estava prestes a ser realizado, mas não eram bem os deuses que estavam por trás disso. Veja bem, um dos inventores mais impressionantes desse período foi Herón de Alexandria, um matemático e engenheiro greco-egípcio, agora considerado um dos maiores inventores de todos os tempos. Ele veio com algumas inovações bem malucas que muitos na época acreditavam ser obra de magia de verdade. Em uma dessas invenções, simplesmente chamada de Máquina 37, a mágica criada na verdade foi a primeira versão do que hoje chamamos de portas automáticas. Procurando uma maneira de adicionar um pouco de magia à hora da oração, os sacerdotes da cidade empregaram Herón para enfeitiçar as portas do templo. A ideia de Herón foi uma façanha genial de engenharia. Os sacerdotes acendiam fogueiras nos altares posicionados nas portas fechadas do templo, iniciando uma cadeia secreta de eventos logo abaixo dos pés da congregação. Vasos de latão ocultos foram suspensos sobre os altares em chamas, parcialmente cheios de água e conectados por meio de tubos a outros recipientes que atuavam como contrapesos a um sistema de polias. À medida que os fogos aumentavam, a pressão do ar dentro das panelas de latão aumentava também, forçando a água a passar pelos canos e entrar nos recipientes de contrapeso. Esses containers desceriam lentamente sobre o peso crescente da água, arrastando as cordas da polia e lentamente, mas com precisão, abrindo as portas na frente de uma multidão impressionada. Tudo isso foi completado com um alto som metálico, já que parte do ar comprimido do elaborado sistema era soprado automaticamente através de uma trombeta, enquanto as portas se abriam. Embora o processo pudesse ser bastante lento, ainda era o suficiente para hipnotizar o público de Alexandria. E o status de Herón como um criador de milagres fez com que ele instalasse portas automáticas semelhantes em numerosos templos e portões da cidade. Mas no fim das contas, os contemporâneos de Herón decidiram que era mais fácil e econômico abrir uma porta usando mãos humanas, e seus dispositivos milagrosos caíram em desuso. Por incrível que pareça, não foi até 2000 anos depois, em 1931, que a humanidade redescobriu a magia das portas automáticas. Essa nova versão da invenção esquecida de Herón começou em um restaurante de Connecticut, usando um sensor óptico elétrico para abrir automaticamente portas motorizadas para garçons, que manipulavam bandejas de comida e bebidas. Desde essa reintrodução fundamental, as portas automáticas se tornaram um elemento básico da vida cotidiana das pessoas, e realmente chegou para ficar. É muito fácil pensar que, enquanto tendemos a supor que a eletricidade é responsável por tornar a tecnologia automatizada possível, inventores como Herón provam que isso não é bem verdade. Ainda assim, você deve se perguntar que tipo de coisa horrível Herón teria inventado se tivesse acesso a alguns fios elétricos, um ferro de solda e uma placa de circuito. Aposto que trajes mecânicos a jato disparando a lasers. GPS primitivo. Hoje em dia, temos muita sorte de ter direções para praticamente qualquer lugar na ponta dos dedos, com aplicativos como o Google Maps. É muito louco imaginar quanto trabalho foi dedicado à navegação, mesmo apenas algumas décadas atrás. Imagine então nos tempos antigos. Mas poucas pessoas perceberam que mesmo antes das bússolas básicas que conhecemos hoje, os vikings que navegavam no mar foram os primeiros a dominar a arte das ferramentas de orientação. Os vikings eram marinheiros muito capazes e dominaram os mares do norte da Europa por volta de 800 a.C., até o século XI. Seus navios eram
altamente avançados em comparação com outras partes do mundo na época. Os Dracarys vikings eram rápidos, duráveis e capazes de navegar tanto em mares agitados quanto em rios rasos. Mas mesmo com os melhores barcos, eles ainda precisavam dominar a arte da navegação. Então, como fizeram isso? Em 1948, um antigo artefato viking foi descoberto na costa oeste de um fiord na Groenlândia, conhecido como Siglufjord, mas hoje é conhecido como Unartok, que parecia responder a essa pergunta. O próprio artefato, que ficou conhecido como um disco de Unartok, era um fragmento de um círculo de madeira com entalhes angulares esculpidos ao redor do perímetro e com um buraco no centro. Apesar de sua aparência incomum, acredita-se que o dispositivo seja um equivalente antigo e não magnético de uma bússola, em uma versão antiga conhecida como bússola solar. Essa bússola tinha um pino central que projetava uma sombra à luz do sol, bem como diferentes linhas esculpidas para uso em diferentes partes do ano, pois o caminho do sol no céu variava. Quando o disco era mantido plano, o ponto onde a sombra do pino cruzava a linha correspondente para aquela parte do ano podia ser usado para determinar qual direção era o norte. Ao meio-dia, o norte sempre ocorria com uma sombra perfeitamente reta, em um ângulo reto com o centro das linhas. Em qualquer ponto antes ou depois do meio-dia, o ponto em que a sombra do alfinete tocava a linha ainda podia ser usado para encontrar o norte. Isso porque, quando o disco era segurado corretamente, o ponto central das linhas esculpidas sempre apontava para o norte, em relação ao ponto onde a sombra tocava a linha. Com o norte calculado, era simplesmente uma questão de traçar um curso, cuja direção poderia ser marcada com o pino secundário mais grosso. Mas e quando o tempo estava nublado e não tinha sol para ajudar a direcionar? Bem, o arqueólogo dinamarquês Thorkild Hamskov sugere que os vikings usavam de todas as coisas cristais para encontrar o sol no céu. Conhecidos como pedras vikings do sol, os cientistas agora acreditam que esses dispositivos de navegação foram feitos de espato da Islândia, um cristal transparente feito de calcita com algumas propriedades bastante impressionantes. Devido a um fenômeno chamado birrefringência, o espato da Islândia divide os raios de luz que passam por ele em dois feixes. Isso faz com que uma imagem dupla apareça ao olhar através do cristal, e o brilho de cada imagem depende da orientação do cristal em relação à fonte de luz. De forma fascinante, ao marcar o cristal com um ponto escuro, talvez usando carvão, um viking seria capaz de mover o cristal na frente de seus olhos pelo céu, até que ambas as partes da imagem dupla tivessem o mesmo brilho. Quando ambas as imagens eram igualmente brilhantes, significava que o cristal estava apontando na direção do sol. Usando isso, eles poderiam descobrir onde a sombra seria projetada em uma bússola solar e extrapolar essa informação para descobrir para que lado era o norte. Se os vikings eram espertos o suficiente para usar esses materiais de navegação, você pode ver por que eles eram tão intimidadores para os simples aldeões europeus. Bem, além das enormes espadas, barbas volumosas e o hábito de saquear violentamente, é claro. Computadores antigos. Por mais estranho que pareça, partes do oceano estão transbordando de informações sobre a história humana. Uma descoberta oceânica, no entanto, é tão alucinante que alguns acreditam que apenas os alienígenas podem ser responsáveis. Em 1901, uma equipe de arqueólogos mergulhando na costa da ilha grega de Antiquitera tropeçou em um antigo naufrágio contendo um artefato incrivelmente único que surpreenderia os cientistas por décadas: o mecanismo de Antiquitera. Enquanto o pedaço de bronze de 20 centímetros encontrado nos destroços parecia com qualquer outro pedaço de entulho que você encontraria em um ferro velho, os cientistas sabiam à primeira vista que tinha muito mais por trás dessa máquina misteriosa. Nas últimas décadas, especialistas começaram a decifrar o código dessa misteriosa relíquia, com alguns expressando choque genuíno pelo tipo de tecnologia dentro do mecanismo, que existiu há mais de 2000 anos quando foi feito. A máquina é extremamente complexa, contém 37 engrenagens de tamanhos e formas variadas, com bordas dentadas cortadas com extrema precisão. Acredita-se que essas engrenagens tenham trabalhado juntas em uma série de processos semi-automatizados, com tal complexidade que os especialistas apelidaram a descoberta de a primeira computação do mundo. Então, o que exatamente o mecanismo de Antiquitera fazia? Bem, depois de muitos anos e inúmeras opiniões diferentes de especialistas, foi determinado que esse chamado computador foi capaz de executar tarefas como detectar o calendário, prever eclipses solares e determinar o tempo entre os Jogos Olímpicos. Usando a miríade de engrenagens e interruptores, o dispositivo manual iria funcionar de maneira semelhante a um modelo mecânico do sistema solar, só que com muito mais variáveis. O usuário podia usar uma alavanca para girar o mecanismo para trás e para frente, permitindo descrever o movimento dos céus, incluindo o caminho irregular da Lua. Esse nível de complexidade mecânica realmente impressionou os especialistas, especialmente devido ao fato de que mecanismos sofisticados semelhantes não foram desenvolvidos novamente até meados do século XIV. Essa lacuna de desenvolvimento tecnológico levou alguns a concluir que o mecanismo de Antiquitera deve ter sido deixado por alienígenas. Mas vamos lá, pessoal, tenha um pouco de
de fé na humanidade. Mais de 2000 anos antes do primeiro MacBook, é incrível pensar que os gregos antigos estavam produzindo máquinas que podiam prever com precisão os resultados futuros com base em comandos simples de entrada. Mas os gregos não foram os únicos que tocaram em aspectos da era do computador vários milênios antes do seu auge. Acontece que os antigos egípcios estavam desenvolvendo, sem saber, aspectos do código de computador com o seu sistema de cálculo numérico. Os matemáticos egípcios realizavam suas multiplicações por meio de um sistema que mantinha as coisas simples, envolvendo apenas duplicação, redução pela metade, adição e subtração, sem casas decimais. Curiosamente, os algoritmos que os egípcios seguiram nesse método, girando ao redor de potências de 2, são essencialmente idênticos aos usados na aritmética binária, que é o sistema que os computadores digitais modernos usam para processar números e tarefas. Enquanto os antigos egípcios provavelmente estavam apenas tentando calcular coisas como quantos grãos seus clientes deviam, em vez de tentarem codificar um novo aplicativo egípcio, eles estavam involuntariamente lançando as bases de um sistema que gerou a era do computador em que vivemos hoje. Energia a vapor. Normalmente associamos a energia a vapor à Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, mas poucas pessoas percebem que ela estava realmente sendo utilizada há muito tempo por nosso velho amigo Heron de Alexandria. É verdade, esse gênio greco-egípcio é responsável por outra tecnologia que mais tarde transformou o mundo, a máquina a vapor. As anotações de Heron, que datam do século I d.C., descrevem em detalhes algo que ele chamou de eolípila, ou bola de vento. Essa engenhoca estranha era um caldeirão de água selado que foi colocado sobre uma fonte de calor, com tubos selados levando a uma esfera central de latão em um eixo. Quando o recipiente central de água era aquecido, o vapor se acumulava no interior, aumentando a pressão dentro da engenhoca. Dois funis habilmente posicionados permitem que o vapor saia da bola, agindo como propulsores e girando a bola. Embora as implicações potenciais de converter calor em movimento automatizado fossem enormes, mais uma vez, as ideias de Heron foram tratadas como um pouco mais do que um truque de festa. O eolípila foi considerado uma mera curiosidade, sem que ninguém se interessasse em desenvolver a ideia em algo útil. Levou muito tempo, até o século XVIII, para que a primeira máquina a vapor comercialmente bem-sucedida entrasse em uso. Essa máquina foi inventada por Thomas Newcomen, que trabalhou em princípios muito semelhantes ao antigo original de Heron, e após a sua invenção, desencadeou o desenvolvimento revolucionário de fábricas, trens a vapor e barcos a vapor. Não é uma loucura pensar que tínhamos o conhecimento para dar o pontapé na Revolução Industrial há 2000 anos atrás? Basta pensar como seria o mundo hoje se a ideia de Heron tivesse sido aplicada em vez de ficar lá coletando poeira. E pensando nisso, você acha que existe alguma tecnologia hoje que a gente não esteja usando em todo o seu potencial? Conta aí nos comentários. Máquinas de venda automática. Atualmente você pode obter praticamente qualquer coisa de máquinas de venda automática, de lanches e refrigerantes a guarda-chuvas e até purê de batata. Em nossa era tecnológica, é difícil imaginar como uma máquina de venda automática poderia ter existido na sociedade antiga, mas segura suas fichas porque, por mais incrível que pareça, elas existiram. Imagina isso, estamos no Egito dominado por romanos do século I e havia um problema no templo local. Veja bem, naquela época se esperava que as pessoas pagassem moedas ao templo para se encherem de água benta, para uso em oração e adoração. Só que as pessoas estavam pegando muito mais do que a parte pela qual pagaram. Para combater isso, era necessária uma solução sagrada. E é aqui que entra nosso herói, Heron de Alexandria, de novo, com uma engenhosa invenção que permitia o uso constante, justo e, mais importante, pago, de água benta, que passou a ser creditada como a primeira máquina de venda automática operada por moedas. Então, como funcionava? Ao chegar para a oração, os clientes que se aproximavam da máquina depositavam uma moeda em uma abertura no topo da criação de Heron, que parecia uma despretensiosa peça de cerâmica vista de fora. Uma vez na engenhoca, a moeda caía em uma panela presa a uma alavanca. O peso da moeda movia a alavanca, que por sua vez abria a válvula, permitindo que a água fluísse até que a moeda deslizasse naturalmente para um pote de coleta. Com o peso da moeda não mais presente, um contrapeso colocava a alavanca de volta no lugar, fechando a válvula de novo e parando a água. Bem impressionante, não é mesmo? Apesar da engenhosidade, o conceito da máquina de venda automática não decolou por muitos e muitos séculos, e as versões mais modernas não chegaram até a década de 1880. E mesmo assim, mecanismos semelhantes aos de Heron ainda eram usados até o início da energia elétrica gerar as versões iluminadas e cheias de doces que conhecemos hoje. Então, da próxima vez que você sentir vontade de pegar algumas guloseimas da máquina, lembre-se das origens realmente sagradas. Frigoríficos das antigas.
Os ícones da cozinha, que são os refrigeradores como os conhecemos, só passaram a existir nos últimos 100 anos. Você pode supor que antes dessa conveniência moderna, as pessoas não tivessem outra escolha a não ser recorrer a outros métodos para preservar os alimentos, como curar ou secar, ou defumar carnes para prolongar a sua comestibilidade. Mas por incrível que pareça, alguns engenheiros antigos conseguiram dominar a técnica de armazenamento de gelo, e de todos os lugares, bem no coração do deserto quente do Oriente Médio. Os antigos persas foram uma das primeiras civilizações a inventar um resfriador em larga escala, por volta de 400 a.C. Essas estruturas enormes, conhecidas como yakchaus, ou poços de gelo, podiam ser usados não apenas para guardar gelo, mas também para produzir, aproveitando a baixa umidade e o clima noturno frio de terras desérticas posicionadas em altitudes elevadas. Água e gelo, que eram trazidos ocasionalmente das montanhas circundantes, foram armazenados em um espaço de container subterrâneo, que congelaria durante a noite, quando a temperatura do deserto caísse abaixo de zero. Uma vez que a água estivesse congelada, ela seria cortada em blocos para que a água pudesse ser facilmente transportada para fora do yakchal, para consumo e outros fins. Esse antigo precursor da geladeira moderna tinha uma estrutura cônica que guiava o ar quente para cima e para fora, através de aberturas na parte superior. Enquanto isso, entradas de ar, que eram estruturas incríveis por si só, eram colocadas em ambos os lados da estrutura, para permitir que o ar frio passasse continuamente pela cúpula e descesse para o espaço de armazenamento de água e gelo. Todo esse resfriamento inteligente foi ainda mais aprimorado pela baixa umidade do deserto, que encorajou a evaporação da água armazenada, que por sua vez causou um efeito de resfriamento próprio. Yakchaus foram feitos a partir de uma mistura de argila, areia, cinza, pelo de cabra e cal, formando um incrível isolante à prova d'água. Ou seja, mesmo no sol quente, qualquer aumento de temperatura dentro da cúpula era mínimo. É incrível pensar que uma refrigeração eficaz pode ser produzida usando os métodos tão incrivelmente simples. Os yakchaus foram inclusive sugeridos como uma alternativa sustentável aos refrigeradores modernos no Iraque e outras comunidades asiáticas. Com todo o mundo querendo adotar medidas mais sustentáveis, parece que muitas soluções já estão diante de nós. Às vezes parece que é apenas uma questão de olhar para os gênios do passado distante em busca de respostas. E aí, qual dessas tecnologias antigas à frente do seu tempo mais surpreendeu você? E você acha que existe uma tecnologia atual que esteja à frente do seu tempo? Conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!